Graças damos ao nosso Senhor Jesus. E eu convido você para abrir sua Bíblia em Apocalipse. No capítulo 21. Encontraram? Ele fala, João escrevendo, dizendo: e vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Lembra do humus? Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Vamos lá para o 10. E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. E junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estava escrito o nome, a saber, o nome das 12 tribos de Israel, dos filhos de Israel. 3 portões se achavam ao leste, 3 ao norte, e 3 ao sul, e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre esses estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém? Irmãos, vocês lembram que eu falei aqui que para nós entender o fim, nós temos que conhecer o começo? Porque tu indo para o começo, tu vai entender o fim. Quando você observa, Deus é um Deus perfeito na sua obra, uma arquitetura perfeita de Deus dentro do seu plano, e ninguém muda. Nós temos uma dificuldade de entender isso, mas há um plano, um projeto de Deus. Você observa que durante a história do povo foram construídas 3 arcas. Eu quero que vocês me ajudem. A primeira arca foi Noé. Deus dá a ele um projeto, constrói uma arca. Deus fala de um dilúvio, mas Deus preserva a espécie, tanto dos animais como a humana, foram preservadas na arca, nessa primeira arca. Alguém lembra da segunda? Há uma segunda arca, que foi a mãe de Moisés que construiu, Joquebede, aonde ela coloca esse menino dentro de uma arquinha de junco e deixa as margens do rio Nilo, né? E um ponto interessante
nesta história é que sobre a vida de Moisés, uma escolha de Deus. Moisés, ele vem como o libertador. Só que Moisés, ele se cria dentro do Egito. O Egito representa o mundo, o sistema, aonde o Egito tinha 10 deuses que eles adoravam. Moisés se criou dentro disso. Se formou na faculdade do Egito e estava sendo preparado para ser um líder egípcio. Mas você observa que ninguém muda os desígnios de Deus. Não. Chega o tempo de Deus e Deus chama os seus da onde eles estiverem. Como tirou Moisés de lá de dentro do Egito, levou para um deserto, e do deserto ele trouxe de volta para se tornar o libertador de Israel. Então ali estava uma segunda arca construída para um libertador. A terceira arca foi a arca da aliança, onde representava a presença de Deus. Dentro dela tinha as tábuas da lei e a vara de Arão, se eu não me engano, que representava a lei e os profetas. Estava ali. Então a arca simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Aonde ia aquela arca, ia a presença de Deus. Então você observa que eu falei de 3 arcas, uma da preservação da espécie, a outra de um escolhido para libertar Israel de uma escravidão, e a terceira, a presença de Deus no meio do seu povo. Nós temos que estar alinhado com o sol da justiça. Agora, irmãos, eu falei para a Gisela que a semana passada, eu fui inquietado com algo. Meu coração inquietado. E me acordei até umas horas na madrugada e fui orar aí. Por que Jesus viveu 33 anos? Você pega a história bíblica, olha os anos de Moisés, 120 anos. Olha os anos de Abraão e tantos profetas. Agora um Messias vive tão pouco. Tu imagina se ele vivesse a idade de Matusalém, né? Que tudo se baseava na vida de Matusalém, e ele era antes de Matusalém, para isso que ele terminou toda aquela reverência a Matusalém, não desprezando, mas se tornando ele o centro principal. Mas eu inquietado porque Cristo viveu 33 anos. E eu encontro. Nós temos no corpo uma coluna cervical, que é a base nossa. E quantas vértebras ela tem? São 33 vértebras. E cada vértebra tem um sentido que controla você, que traz o equilíbrio, que cuida. Se eu não me engano, são 7 vértebras cervical, que ela protege todos os órgãos vitais teu, e tudo passa por aqui. Então, irmãos, quando você entender que você é um projeto perfeito de Deus, e precisava este projeto ser ajustado para entender quão valoroso ele é e quanto Deus ama, Deus precisava alinhar com ele. E aí, irmãos, tu vai para a palavra e tu vai entender algo que talvez
a gente, como eu falei no domingo, pela nossa visão de ter um Cristo fora e não dentro, nós temos uma dificuldade de entender Jesus. Porque para nós ainda ele é a cruz lá fora, ainda é o Cristo crucificado, ainda é a imagem do Cristo que foi açoitado, que foi esbofeteado, ainda é a imagem de um Cristo que viveu de uma forma simples. E essa imagem que ainda complica o sentido do verdadeiro cristianismo, da verdadeira fonte. Por que ele foi um carpinteiro? Se observa assim que o carpinteiro ele transforma, né, a árvore que muitos não dão valor em peças de valor. Eu vou meditando nesse texto, eu começo a imaginar o porquê dessas coisas. E quando tu busca a palavra de Deus, diz que ele nos dá a resposta para todas as coisas. Então Jesus ele viveu cada vértebra tua, para dizer que toda a tua vida, toda a tua história está no controle dele. E a palavra diz que ele foi sepultado no monte chamado Calvário e também Caveira, o Monte Caveira, que ela tinha como uma caveira de um crânio. Sobre aquele monte estava a sua cruz. Ali ele foi crucificado. Mas aí por que a caveira? E eu te pergunto hoje, cadê a cruz? Onde está a cruz? Você já parou para pensar? Cadê a cruz? Será que a cruz é mantida ainda lá no Monte Caveira? Por que Jesus manda olhar para a cruz? Por que ele nos ensina que o caminho é a cruz? E sem a cruz, se nós não passar pela cruz, nós não conheceremos Deus. Quando você for olhar um crânio humano, você vai ver que nós temos uma cruz bem no centro desse crânio, como se ele fosse emendado assim, em 4 partes. Então o que Jesus está dizendo como sol? Que se tu não trazer Cristo para a tua mente, e Paulo escreve, se não houver renovação de entendimento, não haverá transformação. Então, quando tu entende isso, tu está livre de qualquer sombra. Tu não é sombra para ninguém e tu não precisa da sombra de ninguém. O sol das 12 horas te alinha, te apluma e trabalha todo o teu ser. Então, o que Jesus disse? Ninguém virá ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando a irmã testemunhava aqui, você observa que o encontro, a certeza dentro do seu coração não foi criada por sombra, foi pela cruz. Eu penso em Deus todo dia. Eu sei que Ele está aqui. Não importa a situação que eu vier viver, Deus está comigo. Porque a cruz de Cristo ainda está no Monte Caveira. Ainda está aqui. Então, irmãos, quando você entender que a Nova Jerusalém, ou até mesmo a Jerusalém antiga,
olha o que João escreve. Eu vi a cidade, e ela trazia 12 portas, e sobre as 12 portas havia 12 anjos, e cada anjo trazia o nome de um das tribos de Israel. Quando você vê a história, você vai ver que Jerusalém, ele tem 3 portas para o norte, 3 portas para o sul, 3 para o leste e 3 para o oeste. A porta, irmãos, ela serve como saída e entrada. Quando você põe uma porta, você abre um espaço para sair e para entrar. Quando você encontrar a história do povo judeu, você vai ver que eles saíram, e essa nação, ela está espalhada pelos 4 cantos do mundo. É uma nação que tem algo maravilhoso, um povo que tem uma ordem dentro de si, de adoração, de confiança no Deus de Abraão, no Deus de Israel, no seu Deus, que se apresentou: eu sou o que sou. Então, saindo eles para os 4 cantos da terra, eles levam consigo Deus e testemunhos, e se espalham diante da promessa que Deus disse a Abraão: a tua geração será incontável, ou será tanta quanto as estrelas do céu, ou como o grão da areia da praia. Ninguém consegue contar, porque essas 12 portas se abriram para o Deus de Israel ser conhecido. E quando você vê o Evangelho de Cristo, ele chama também 12. Israel tinha 12 tribos. Agora Jesus vem e chama 12 discípulos. E a palavra também menciona esses 12 discípulos, que eles são como os muros, pilares de sustentação. Mas, irmãos, quando você entender que essas portas se abriram para fora, os muros se fecham para dentro. Não é assim? Os pilares do muro dão segurança ao que está dentro. Quando você vai entender o Evangelho do reino nunca é o que está lá fora, mas é o que está aqui dentro. Não busca o Evangelho do reino do lado de fora teu, que tu não vai encontrar. Busca dentro. Trabalha dentro, pela cruz. Usa a tua mente, usa o teu pensamento, usa o teu dia na tua... Você lembra que eu falei disso aqui? Isso aqui é para ser o quê? Meditada. Ela não é um livro para ser lido. Você tem que meditar nela. Você tem que parar em texto. Você tem que usar a cruz, a ligação com esse ponto crucial na tua vida, te ligar com a fonte da vida, que é Jesus, e de lá te virá o entendimento, clarear a tua mente, dará sabedoria, te dará estratégia, te dará condições, te dará certeza no coração quem é Jesus e quem eu sou. E dentro disso, irmãos, é que Paulo fala: examine-te a ti mesmo, analise a tua vida. Sabe, quando o Senhor fala numa obra estabelecida na terra, uma obra ela, sem plumo, não tem como tu fazer uma obra. Não. Sem nível, não tem como tu trabalhar uma obra. Então, assim, o plumo, irmãos, é o ponto exato. Nem para a esquerda, nem para a direita. É o centro.
Por isso que Jesus disse: eu sou a pedra fundamental. Nós temos que estar calçados nossos pés sobre esta rocha, que é Cristo Evangelho. Não é nem pendido para um lado, nem pendido para o outro. E Jesus disse: ame a Deus, é mandamento. Então é alinhamento. E ama teu irmão, nível. Somos todos iguais. Não há distinção, não há separação, não há diferença. Nós somos todos iguais. Quando nós entender isso, irmãos, uma grande obra começa a acontecer na nossa vida. Do que é essa graça? Então quando João fala dos 12 pilares de proteção, ele está falando sobre a vida de cada discípulo. Mas ele usa pedras de valores. E eu gostaria que você lesse em casa o significado dessas pedras. Aqui tem o nome delas. Leia. E vê se essas pedras, elas não trazem algum sentido para a tua vida. Elas não trazem um equilíbrio dentro de você. Elas não vão te trazer uma segurança, uma proteção. Então, quando tu vê a vida de um Pedro, no seu estilo, da sua forma, você encontra na vida daquele homem força. Força e coragem. Porque, irmãos, nós precisamos de coragem para não viver o passado, para nos libertar dos traumas do passado, não é assim? Para nos libertar das prisões de um passado, das sombras que até hoje atormentam a vida e trazem sentenças sobre as suas mentes, escravizando e ainda complicando o seu dia a dia, o seu presente. Então precisa de uma força, de uma coragem. Por isso que Jesus chama um Pedro. Qual era o discípulo do amor? João. O Evangelho da Graça, ele é composto dos primeiros 4 evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai encontrar o Mateus, ele escreve o Evangelho para o judeu. Ele direciona esse Evangelho para o seu povo judeu, para que eles abrissem os olhos. Aquele Jesus que eles crucificaram é o Filho de Deus. Ele traz uma genealogia. Quando você pega Marcos, ele escreveu para Romano, porque ele via uma sede nos romanos. É tanto que a Bíblia relata de líderes romanos que foram ter com Jesus, e que as lideranças da época religiosa estavam preocupadas, porque essas lideranças romanas estavam se direcionando para Cristo, e vendo nele o caminho, e vendo nele a verdade, e vendo nele a vida. Então Marcos, ele traz esse evangelho para Romanos. O Lucas escreve para os gregos, porque os gregos gostavam muito da filosofia, e como ele era um médico, ele escreveu diretamente para os gregos. E o João escreve para quem? João escreve para os espirituais. Por isso que o Evangelho de João, ele toca profundo os nossos corações. Ele fala lá dentro, pois ele vai pelo Espírito
pela revelação do Espírito. E ele vai lá para o princípio, e ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele está dizendo que essa palavra estava lá, mas essa palavra se fez carne e esteve aqui. Então, irmãos, é aquele que ele, como diz assim, entendeu toda a mensagem de Cristo e se rendeu pela grandeza do seu amor. A palavra diz que ele deitava a sua cabeça aqui em Jesus. Você observa, irmãos, que Jesus, ele preenche cada detalhe, irmãos. Ele cuida de cada parte do teu corpo. Ele conhece cada necessidade tua, pois ele veio por você, para você. Jesus veio para mim. Ele desceu do céu simplesmente para dizer para mim: você, eu te amo e eu te conheço. Sabe, as dores que tu tem, eu sei. Por isso que o Evangelho nunca esteve do lado de fora. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, é aquilo que Jesus, que está lá em Hebreus 8, não precisa ninguém falar de Jesus. Todos saberão quem é. Não precisa. Dessa semana eu estudava algo que me chamou a atenção. Nós temos um versículo em Marcos que ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Não é assim? Mas no original nunca foi isso. Isso foi mudado. Sabe o que Jesus disse? Indo pelo mundo, pregue o Evangelho a toda a criatura. O que ele está dizendo? Tu vai na farmácia, fala de mim. Tu vai no teu vizinho, fala de mim. Testemunha de mim. Tu anda na rua, fala de mim. Pois ele não nos fez sacerdote. Ele nos fez um povo escolhido seu. Testemunha de mim por onde tu for. Ele não está dando uma ordem. Ele está dizendo: se tu for, me leva contigo. Fale do meu amor. Fale da minha graça. Fale da minha misericórdia. Então o Senhor não está impondo um jugo de obrigação sobre ninguém. Ele está nos fazendo um convite para testemunhar dele, para falar dessa grandeza. Da mesma forma que esse Evangelho, esse poder, essa palavra, ela entrou lá na tua casa, ela entrou lá no teu lar, ela entrou na tua vida. Quantas vidas que nós temos acesso, que nós temos conhecimento, que nós temos vínculo de amizade, sabe? Mas muitas vezes não sabe. Então esse ídolos nunca foi o que Jesus falou. Ele disse: para onde tu for, seja meu testemunho. Fale da minha graça. Fale do meu amor. E uma coisa aqui, que eu quero que você descanse: a preservação, ela é familiar. Sabe? Quando Deus diz para Noé: constrói uma arca, preservou toda a família.
até o momento que a cruz de Cristo, você teve entendimento dessa cruz, o poder da cruz, ele é de um alcance tremendo. O amor de Cristo pela tua vida é maior do que o que tu pensa. Ele ama você e ama aqueles que tu ama. Ama você e ama os que tu ama, a ponto de salvar os que tu ama. E dentro disso, irmãos, você vai se alegrar, sabe? Quando você vê no meio dos teus, Deus tirando, como tirou Moisés, do poder do Egito, da glória do Egito, da ostentação do Egito. Diz: vem que chegou a tua hora, tu é meu. Por isso que Jesus diz: Pai, todos os que tu me deu, nenhum vai se perder. Todos os que tu me deu, nenhum vai se perder. Irmãos, não tem coisa, eu acho que não tem valor no mundo que pague liberdade. Não tem. Sabe, eu acho que se tu derramasse toda a tua vida em gratidão, a liberdade é muito maior. E Jesus veio te dar essa liberdade. Sabe, esta liberdade, dizendo: caminhe, e o sol do meio-dia estará contigo. O sol da justiça estará sobre a tua vida. Busca o equilíbrio. Ouça a minha voz, siga os meus passos, aprenda comigo. Jesus disse, sabe, e quando nós estiver alinhado, Ele vai chamar você: vem para casa, filho, a mesa está preparada. Temos só te esperando. Meus irmãos, a cruz de Cristo, ela está aqui. Te liga a ela. Te liga através dessa cruz. Eu tenho certeza que Ele vai ajustar cada vértebra tua.